José, Maria, Fernanda, João, vocês estão cansados de serem explorados pelas pessoas? Ou vocês se cansaram de explorar as pessoas? Nossas relações são baseadas em recompensas. Quem você é? Um tomador? Um doador? Ou um compensador? Adam Grant faz uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Assista ou ainda, se preferir, escute esse videobook que nós preparamos com exclusividade para vocês. Sigam nosso canal, apoie com o seu like. Se faz sentido para você, deixe um comentário e ative as notificações. Você ainda nos encontra no Instagram como @motivactionoficial. Capítulo 9. Saindo das sombras. Algumas pessoas, quando prestam um favor a alguém, estão sempre em busca de oportunidades para cobrá-lo. Outras, nem tanto, mas ainda se lembram da dívida. Restam aquelas que nem mesmo chegam a esse ponto. São como as vinhas que produzem uvas sem esperar nada em troca. Depois de ajudar o próximo, simplesmente vão embora cuidar da vida. Deveríamos ser assim. Marco Aurélio, imperador romano. Muitos anos atrás, uma figura imponente deixou sua marca no mundo dos esportes. Com bem mais de 1,80 m e 90 quilos, Derek Sorensen era um jogador duro e agressivo que inspirava medo no coração dos adversários. Levou seu time universitário ao campeonato nacional e passou a competir em equipes profissionais. Depois que sua carreira foi interrompida precocemente por uma lesão, passou a ser cortejado pelos melhores times profissionais para se tornar negociador de contratos. E assim, barganhou e pechinchou com jogadores e agentes na esperança de formar a melhor equipe do mundo. Para melhorar sua capacidade de negociação, matriculou-se em cursos especializados nas principais escolas de negócios. Durante as aulas, tinha a oportunidade de praticar negociando em vários papéis. Desde um executivo de empresa farmacêutica tentando comprar uma fábrica até um construtor imobiliário em discussão acalorada com um carpinteiro. Numa de suas primeiras negociações, Derek comprou um imóvel como investimento e, no melhor estilo de tomador, convenceu o corretor a vender por um preço ostensivamente prejudicial aos interesses do cliente. Numa noite gelada de inverno, Derek desempenhou o papel de um dos 4 pescadores que dirigiam negócios concorrentes. Todos vinham pescando em excesso, a ponto de ameaçar as reservas, e agora estavam em busca de solução para o dilema. Um dos negociadores sugeriu que dividissem a extração máxima admissível em 4 partes iguais. Outro propôs uma permuta diferente, com base na equidade, não na igualdade. Como as empresas não eram do mesmo tamanho, deveriam reduzir os níveis atuais em 50%. Todos concordaram que essa era uma boa solução e encerraram a reunião. A partir daí, competia a cada negociador decidir por si mesmo se cumpriria o acordo, estabelecendo os próprios limites de pesca. 2 dos negociadores cumpriram o prometido. O terceiro operou como doador, reduziu o próprio volume em 65%. O grupo estava disposto a preservar os recursos naturais, mas Derek optou por não diminuir seu volume de pesca. Extraiu o máximo que podia, realmente aumentando sua participação no total, e dizimando os recursos dos outros 3 empreendedores. Antes da reunião do grupo,
o lucro de Derrick era o mais baixo dos 4. Depois que passou a tirar mais que sua cota, seu lucro se tornou 70% mais alto que o do doador e 31% superior aos dos outros dois. Ao ser questionado pelos colegas, Derrick respondeu: "Queria levar a melhor nas negociações e destruir meus concorrentes." Poucos meses depois, Derrick iniciou uma ascensão meteórica na carreira. Foi contratado por um time profissional e conquistou reputação como negociador ousado, desempenhando um papel fundamental na montagem de uma equipe que venceu um campeonato mundial. Foi promovido depois de um intervalo inesperadamente curto e logo foi eleito uma das 100 pessoas mais poderosas do esporte, quando ainda estava na casa dos 30 anos de idade. Quando Derrick começou a trabalhar para o time como negociador profissional, o trabalho dele era gerenciar o orçamento, identificar os atletas mais promissores e negociar com agentes para contratar novos jogadores e manter os existentes. Como os recursos eram escassos, barganhar como tomador seria vantajoso para ele. Derrick partiu em busca de talentos subavaliados e topou com uma preciosidade em um time de uma liga secundária. Marcou então uma reunião com o agente do jogador para negociar um contrato. Fiel ao próprio estilo, apresentou uma oferta baixa. O agente se sentiu frustrado. Vários jogadores comparáveis àquele ganhavam salários mais altos. Acusou Derrick de querer enrolá-lo e exigiu mais dinheiro. Derrick ignorou as demandas do oponente e não cedeu. Por fim, o agente recuou e concordou com as condições de Derrick. Foi uma vitória para Derrick, que economizou milhares de dólares para o time. Mas, quando Derrick foi para casa naquela noite, teve uma sensação desagradável. Percebi durante a conversa que o agente estava muito transtornado. Levantou alguns pontos sobre jogadores do mesmo nível e, no auge da discussão, eu provavelmente já não estava ouvindo muito. Acho que ele saiu com um gosto ruim na boca. Derrick concluiu que não queria fechar as negociações com o agente daquela maneira. Rasgou o contrato e atendeu às reivindicações do adversário, oferecendo-lhe milhares de dólares a mais ao jogador. Essa foi uma decisão sábia? Derrick estava aumentando as despesas do time e, talvez, criando um precedente perigoso para outras negociações. Ainda por cima, o negócio já estava fechado. O agente concordara com a oferta baixa e Derrick alcançara seu objetivo. Reabrir as negociações daquela maneira não parecia de modo algum uma manobra inteligente. Na verdade, foi uma jogada muito mais inteligente do que se supunha à primeira vista. Ao estudarem negociações, Bruce Berry e Ray Friedman, pesquisadores da Vanderbilt University, tiveram a intuição de que negociadores mais durões conseguiam melhores resultados, uma vez que coletavam e analisavam mais informações, monitoravam várias questões e geravam soluções ocultas. Em um estudo, Berry e Friedman avaliaram a inteligência de quase 100 alunos de MBA com base na pontuação alcançada no GMAT, teste rigoroso muito usado na seleção de candidatos pelas escolas de negócios, para medir as habilidades quantitativas, verbais e analíticas dos pretendentes. Os participantes do estudo negociavam aos pares, atuando como incorporador de um novo shopping center ou como representante de uma possível loja âncora de empreendimento. Ao encerrar as negociações, apresentavam um acordo final e 2 especialistas avaliavam o valor do negócio para cada parte. Como seria de esperar, os ganhos conjuntos eram mais altos quando ambas as partes eram muito inteligentes.
Barry e Friedman desdobraram os ganhos de cada parte, na expectativa de descobrir que os negociadores mais inteligentes conseguiam melhores acordos para si mesmos. Mas não era bem assim. Os negociadores mais brilhantes conseguiam melhores acordos para as outras partes. Os negociadores mais inteligentes parecem ser capazes de compreender os verdadeiros interesses dos oponentes e de oferecer melhores acordos a baixo custo para si mesmos, escreveram Barry e Friedman. Quanto mais inteligente for o negociador, mais ajudará a outra parte a ser bem-sucedida. Foi exatamente o que fez Derek ao oferecer mais dinheiro ao agente pelo jogador da liga secundária. Ele estava doando em estilo alterista, de baixo custo para si, mas de alto benefício para o agente e para o jogador. Poucos milhares de dólares eram uma ninharia para o time dele, mas significavam muito para o jogador. O que levou Derek a mudar de direção? Adotando um estilo doador? Pouco antes da negociação com o agente, Derek tivera um vislumbre de algo de extrema importância para ele: sua reputação. Ao fim do curso de negociação, cada participante votava em uma premiação dos negociadores. Derek não recebeu nenhum voto nas categorias mais cooperativo, mais criativo e mais ético. Na realidade, só recebeu votos em uma categoria, na qual foi o mais votado, muito à frente do segundo colocado. De fato, ele venceu de lavada como o mais implacável. Derek conseguiu algo ainda mais memorável naquela semana. Tornou-se o único aluno da escola de negócios a ser eleito o negociador mais implacável por outra turma de que nunca participara. Ao se matricular na escola, outro curso de negociação já estava em andamento. Nenhum dos alunos dessa outra turma jamais se sentara com ele diante de uma mesa de negociações. Muitos deles nunca o tinham visto. Sua reputação, no entanto, se espalhara com tanta rapidez que não pensaram em outra pessoa para o título de mais implacável. Derek negociava da maneira como qualquer pessoa sensata agiria em um mundo de tomadores. Na condição de atleta profissional, aprendera que, caso não se valorizasse e não se autopromovesse o máximo possível, corria o risco de se tornar capacho. Era um time contra o jogador. Como o time sempre tentava tirar dinheiro do meu bolso, eu encarava as negociações como um combate, do qual resultavam um vencedor e um perdedor, disse Derek. Eu tinha que tentar conseguir cada vez mais. No entanto, depois de ser considerado o mais implacável pelos colegas e por um grupo de estranhos, Derek começou a refletir sobre o próprio estilo de reciprocidade na mesa de negociações. Embora como tomador eu conseguisse benefícios imediatos, a longo prazo eu pagava o preço. Meu relacionamento com um colega estava arruinado, o que prejudicou minha reputação, explicou. Na negociação com o agente, ao rasgar o contrato e oferecer mais dinheiro ao jogador, conquistei uma predisposição favorável. O agente se mostrou extremamente reconhecido, refletiu. Quando o jogador se liberou do contrato anterior, o agente me ligou. Agora, ao olhar para trás, sinto-me realmente feliz por ter agido daquela maneira. Minha atitude definitivamente melhorou nosso relacionamento e ajudou nossa organização. Talvez o mais implacável esteja amadurecendo. Na verdade, acho que amadurecimento não seja a palavra certa para descrever a transformação de Derek. Amadurecimento implica um processo de crescimento e de desenvolvimento, mas, sob certo aspecto, Derek estava voltando atrás para expressar valores centrais que adotara durante anos.
longe da mesa de negociações. Muito antes de jamais ter participado de uma negociação como tomador, os colegas o viam como uma pessoa generosa e solidária, que não negava uma conversa a quem quer que o procurasse. Passava horas a fio orientando colegas interessados em trabalhar como gestores de esportes e aconselhando jovens atletas ansiosos por seguir seu exemplo. Foi eleito capitão de praticamente todos os times em que jogou, desde a escola de ensino fundamental até a universidade. Ainda calouro, tornou-se capitão do primeiro time profissional em que atuou. Colegas com o dobro de idade dele respeitavam o empenho com que punha os interesses do time à frente dos próprios. Na mesa de negociações, a transição de Derrick não resultou do aprendizado de um novo conjunto de valores. Consistiu em desenvolver confiança e coragem para expressar o antigo conjunto de valores em novo contexto. Acredito que assim deva ser com a maioria das pessoas que atuam como compensadores no âmbito profissional. Minha esperança é que outros como Derrick não precisem receber o prêmio de mais implacável para começar a descobrir modos de agir em defesa do interesse alheio no trabalho. Para Derrick, hoje a maneira típica de doar é ajudar os times adversários a reunir informações sobre jogadores. Embora esteja competindo em um esporte de soma zero, ele compartilha conhecimentos para ajudar os times a tomar boas decisões sobre jogadores que no passado já atuaram no time dele. No campo, quero vencer os times adversários, mas fora dali, sempre tento auxiliá-los. Hoje, Derrick atribuiu seu sucesso na montagem de times profissionais vencedores à mudança de tomador para doador. Ele, porém, ainda se preocupa com o que pode acontecer se alguém fora de seu círculo de relacionamentos mais próximo tomar conhecimento da sua mudança de estilo. De fato, Derrick Sorensen é um pseudônimo. Antes de contar essa história, ele me pediu que não revelasse sua identidade. Não quero que saibam por aí que eu dei mais dinheiro do que precisava a um jogador, diz. Esses receios persistem entre muitos doadores bem-sucedidos, mas não são insuperáveis. Veja o caso de Sherry Please, executiva financeira que ocultou o fato de gentileza e compaixão serem suas principais forças. Quando de início pedi-lhe que contasse a história dela, Sherian, assim como Derrick, só concordou sob a condição de que ficasse anônima. 6 meses depois, mudou de opinião. Comecei uma campanha disfarçada para que os doadores saíssem do armário, diz ela. Ser doadora contribuiu para meu sucesso pessoal e profissional. Sinto-me aliviada ao falar sobre isso. Já não tenho medo. O que a fez mudar de opinião? Ao se conscientizar pela primeira vez de seus atributos de doadora, ela se concentrou nos riscos. Esperava-se que ela fosse dura e objetiva, e talvez vissem a tendência doadora como um sinal de fraqueza. Quando, no entanto, começou a observar com mais atenção e contexto da empresa, ela se espantou com a constatação de que todas as pessoas que lhe serviam como modelo profissional eram doadoras. De repente, seus referenciais mudaram. Em vez de ver os doadores sempre por baixo, no fundo, ela se surpreendeu com a quantidade impressionante de doadores por cima, no topo. Não é o que geralmente percebemos quando divisamos ao longe o horizonte das pessoas de sucesso. Em geral, em razão de suas tendências para discursos vigorosos e para reivindicações de créditos, os tomadores bem-sucedidos tendem a dominar os holofotes. Tenho, no entanto, a forte intuição de que quem quer passar a prestar mais atenção nos estilos de reciprocidade no ambiente de trabalho, descobrirá muitos doadores que alcançaram o tão almejado sucesso. Pessoalmente,
Os indivíduos bem-sucedidos que mais admiro são doadores e me sinto obrigado a tentar transmitir o que aprendi com eles. Ao chegar a Wharton, minha atribuição era ensinar algumas das melhores mentes analíticas do mundo a se tornarem melhores líderes, gestores e negociadores. Resolvi apresentar a eles os estilos de reciprocidade, fazendo-lhes as perguntas que animaram a apresentação deste livro. Quem vocês acham que acaba nas últimas posições da escala de sucesso? O veredito foi quase unânime: os doadores. Ao perguntar-lhes quem chegava ao topo, os alunos se dividiam entre compensadores e tomadores. Então resolvi informá-los de algo que os chocou como heresia. Abre aspas. Talvez vocês estejam subestimando o sucesso dos doadores. Fecha aspas. É verdade que algumas pessoas que sempre ajudam os outros sem esperar nada em troca são aquelas que ficam na base da escala. Mas essa mesma tendência para a doação, com alguns ajustes, também pode ajudar o doador a chegar ao topo. Concentre atenção e energia em fazer diferença na vida de outra pessoa e o sucesso talvez apareça como um subproduto. Eu sabia que estava lutando uma batalha árdua e resolvi demonstrar que as suposições dos alunos estavam erradas. Este livro é a prova disso. Embora muita gente cultive fortes valores doadores, muitas vezes relutamos em expressá-los no trabalho. Mas o aumento de colaboração em equipe, dos empregos na prestação de serviços e das mídias sociais abriu novas oportunidades para os doadores desenvolverem relacionamentos e reputações que aceleram e ampliam o sucesso. Apresentamos evidências de que os doadores podem ascender ao topo em um espectro admiravelmente diversificado de atividades, desde engenharia até medicina, passando por vendas. E você se lembra de quando Peter Alde, o consultor financeiro australiano, parecia estar desperdiçando horas valiosas ao ir de carro até a casa de um sucateiro para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro? O cliente se revelou um rico proprietário de uma empresa de sucata, proporcionando grandes ganhos à empresa de Peter. Mas a história não termina aqui. Peter soube que o dono da empresa de sucata estava tão ocupado dirigindo o negócio que não podia tirar férias e quis ajudá-lo. Poucos meses depois, outra cliente disse que não estava feliz no trabalho como gerente de uma oficina de lanternagem de automóveis. Peter recomendou-a para o dono da empresa de sucata, que precisava das habilidades dela. Por acaso, ela morava a 5 minutos do depósito da empresa de sucata e começou a trabalhar lá 3 semanas depois. O empresário finalmente levou a esposa para a primeira viagem de férias em muitos anos. Os 2 clientes se mostraram felizes e gratos por eu me interessar pela vida deles de maneira geral, não apenas por seus investimentos, diz Peter. Quanto mais ajudo, mais sucesso alcanço. Mas para mim, sucesso é o que eu faço pelas pessoas ao meu redor. Esse é o verdadeiro mérito. Na mente do doador, a definição de sucesso em si assume um significado diferente. Embora os tomadores vejam o sucesso como conseguir resultados superiores aos dos outros, e os compensadores vejam como equilibrar com justiça as realizações individuais próprias e alheias, os doadores tendem a seguir o exemplo de Peter, caracterizando o sucesso como ações individuais que exercem impacto positivo sobre outras pessoas. Levar a sério essa definição talvez exija mudanças drásticas na maneira como as organizações contratam, avaliam, recompensam e promovem pessoas. Significará prestar atenção não só na produtividade do indivíduo, mas também nos efeitos em cascata de seu trabalho sobre o que o cercam.
Se ampliarmos nossa imagem do sucesso para incluir a ajuda aos outros além das realizações individuais, as pessoas talvez venham a se sentir motivadas e a inclinar seus estilos de reciprocidade no trabalho para a doação. Se o sucesso envolver também nossas contribuições para o bem alheio, é possível que os tomadores e os compensadores se vejam mais dispostos a encontrar maneiras alteristas de promover os interesses pessoais e coletivos simultaneamente. A ligação entre sucesso individual e sucesso coletivo é a base de todas as histórias de doadores bem-sucedidos deste livro. Como empreendedor, Adam Rifkin teceu sua rede de conexões influentes, tentando ajudar todas as pessoas que conhecia, lançando empresas bem-sucedidas e orientando milhares de colegas a encontrar emprego, a desenvolver qualificações e a iniciar negócios produtivos ao longo do percurso. Como investidor de risco, David Hornick aplicou seu dinheiro em empresas lucrativas e fortaleceu a própria reputação, ajudando aspirantes a desenvolver argumentos mais convincentes e a levantar recursos para suas startups. Como autor de comédias, George Meyer ganhou Emmys e construiu reputação como o escritor de humor mais engraçado de Hollywood, ao mesmo tempo que aumentava a eficácia e abria portas para os colaboradores. Nas salas de aula, C.J. Skander conquistou dezenas de prêmios como professor enquanto inspirava uma nova geração de estudantes, descobrindo-lhes o potencial e motivando-os a realizá-lo. E Corey Callahan preservou seus níveis de energia e foi indicada para um prêmio nacional como professora, depois de constituir uma organização sem fins lucrativos visando ajudar jovens carentes a se preparar para a universidade. Na assistência à saúde, Kildare Scotto e Nancy Phelps atingiram o topo dos gráficos de receitas de vendas, empenhando-se em ajudar os pacientes. Em consultoria, Jason Geller e Lillian Bauer se tornaram sócios muito cedo na carreira graças ao coaching e ao desenvolvimento de outras pessoas, o que, por seu turno, ampliou o conhecimento e a experiência de colegas mais jovens. Na política, Abraham Lincoln tornou-se presidente e deixou o legado de um dos maiores líderes da história mundial, ajudando os rivais a conquistar as posições políticas almejadas. Eis o que encontrei de mais fascinante nos doadores bem-sucedidos. Eles chegam ao topo sem cortar a corda nem destruir a escada, descobrindo maneiras de ampliar o bolo que sacia não só a própria fome, mas também a daqueles ao seu redor. Enquanto o sucesso é um jogo de soma zero entre os tomadores, é bem possível que, entre os doadores, o todo seja maior que a soma das partes. Municiado desse conhecimento, vi indivíduos se tornarem compensadores mais estratégicos, ajudando o próximo na expectativa de desenvolver os relacionamentos e as reputações indispensáveis para promover o próprio êxito. Seria possível alcançar o sucesso por meio de doações circunstanciais que se caracterizam pelo propósito básico de conseguir algo? No começo do livro, sugeri que, no longo prazo, a resposta poderia ser negativa. É tênue a linha entre doações, de um lado, e compensações inteligentes, de outro. E essa divisória se torna ainda mais sutil dependendo dos critérios que usamos para definir os estilos de reciprocidade. Se pelas ações em si, pelas motivações básicas ou por diferentes combinações dos dois ingredientes. Embora envolva questões filosóficas profundas, é fácil identificar essa fronteira por meio de um conjunto de visões sobre como avaliar os compensadores estratégicos. Por um lado, mesmo que os motivos sejam mistos, os comportamentos solidários em geral agregam valor para os outros,
aumentando o volume total de doações no sistema social. Por outro lado, como vimos no caso de Ken Lay, os comportamentos, quaisquer que sejam, deixam rastros das motivações. Se os beneficiários e as testemunhas das doações começarem a questionar se os propósitos são interesseiros, é menos provável que respondam com gratidão ou enlevo. Quando os compensadores estratégicos adotam práticas dissimuladas, ajudando o próximo apenas em busca de ganhos pessoais, é possível que o tiro saia pela culatra. Os colegas compensadores talvez suspendam a ajuda, difundam informações negativas ou encontrem outras maneiras de onerar o tomador. Para evitar essas consequências, os pretensos compensadores talvez desfrutem de melhor condições se doarem de maneira que considerarem agradável a beneficiários cujo bem-estar seja importante para eles. Dessa forma, mesmo que não obtenham recompensas diretas, os compensadores estarão operando com a mentalidade de doadores, de maneira que suas motivações pareçam e se tornem mais autênticas. Em última instância, ao exercerem reiteradamente a opção de agir em defesa de interesses alheios, os compensadores estratégicos talvez se surpreendam. Ao assumirem a identidade de doadores, com a consequente inclinação do estilo para o extremo doador, no espectro da reciprocidade. Passamos a maior parte das horas despertas no trabalho. Isso significa que o que fazemos no trabalho se torna parte fundamental de nossa própria identidade. Se limitarmos os valores doadores à nossa vida pessoal, o que faltará em nossa vida profissional? Se nos deslocarmos com persistência, ainda que lentamente, na direção doadora, talvez pontuemos nossas horas despertas com maiores sucessos, com propósitos mais saudáveis e com impacto mais duradouro. Ações de impacto. Caso você esteja interessado em aplicar os princípios deste livro no trabalho ou na vida pessoal, compilei um conjunto de ações práticas a serem executadas. Muitas dessas ações são baseadas em estratégias e hábitos de doadores bem-sucedidos. Em cada caso, ofereço recursos e ferramentas para avaliar, organizar e expandir as doações. Algumas das iniciativas consistem em incorporar mais doações nos comportamentos do dia a dia. Outras enfatizam maneiras de fazer a sintonia fina das doações, de identificar colegas doadores e de envolver outras pessoas nas doações. Ação de impacto número 1. Teste seu quociente de doação, entre parênteses, QD. Em geral, vivemos com muito pouco feedback, sem conhecimento dos efeitos de nossas ações sobre o próximo. Para monitorar o próprio impacto e avaliar a autopercepção, desenvolvi uma série de ferramentas online gratuitas. Visite www.giveandtake.com. Para fazer uma avaliação gratuita, em inglês, que indica seu quociente de doação. Além de preencher o próprio questionário, você pode convidar pessoas de sua rede de relacionamentos para avaliar seu estilo de reciprocidade, a fim de receber informações sobre a frequência com que você é considerado doador, tomador ou compensador. Ações de impacto número 2. Promova os anéis de reciprocidade. O que poderia ser feito em sua organização de grupos de pessoas se reunissem uma vez por semana, durante 20 minutos, para pedir dicas e ajudar umas às outras? Para mais informações sobre como promover anéis de reciprocidade em sua organização, visite a empresa de Sherry and Wayne Baker, a Humax Corporation.
www.rumaxnetworks.com, que oferece um conjunto de ferramentas de networking para indivíduos e organizações. Em geral, os participantes se reúnem em grupos de 15 a 20. Cada pessoa apresenta um pedido aos membros do grupo, que fazem contribuições. Usam seus conhecimentos, recursos e conexões para ajudar e atender às solicitações. Ações de impacto número 3. Ajude outras pessoas a reformular o próprio cargo. Ou reformule o seu para incluir em sua função mais doações. Em geral, as pessoas se dedicam a atividades que não são perfeitamente compatíveis com seus interesses e habilidades. Uma maneira eficaz de doar é ajudar os outros a trabalhar em tarefas mais interessantes e mais significativas. Em 2011, Jay, diretor de uma grande rede varejista multinacional, enviou e-mails a cada funcionário informando-os de uma missão ultra secreta, com detalhes a serem compartilhados apenas em caso de estrita necessidade, em encontros individuais. Quando cada funcionário chegava sozinho para a reunião, Jay revelava o projeto confidencial. Perguntava a eles o que gostariam de fazer, algo que talvez também fosse útil para outras pessoas. Indagava-lhes sobre os passatempos e interesses pessoais de cada um e sobre o que prefeririam se dedicar durante mais tempo na empresa. Despachava-os então para a execução da missão com 3 regras. A missão devia, número 1, atrair pelo menos outra pessoa, número 2, ser de baixo custo ou sem custo, número 3, resultar de iniciativa do próprio funcionário. Ao longo do ano, Jay acompanhou os trabalhos para ver se as missões estavam sendo executadas. Cerca de 2/3 dos empregados fizeram algum esforço para converter as visões em realidade, e cerca da metade deles foi bem sucedida. Uma das favoritas de Jay foi a de um clube do livro, em que os empregados liam livros e discutiam tópicos do interesse pessoal deles e de alguma relevância para o próprio trabalho. As pessoas já tinham permissão para fazer tudo aquilo, mesmo antes da nossa conversa, reflete Jay. Mas de alguma maneira, ao convocá-los e questioná-los, na minha posição eu reforçava a autorização para que buscassem os próprios interesses, como até então não ocorrera. Lançamos sementes e algumas delas germinaram em iniciativas reais. De fato, as sementes brotaram para muitos funcionários, inclusive para Jay. Em 2012, ele foi escolhido para diretor de RH de uma grande divisão da empresa, cargo no qual é responsável por mais de 45 mil empregados. Por meio dessas missões secretas, Jay estimulou os funcionários a se engajarem na reformulação de cargos, conceito introduzido por Amy e Jane Dutton, professoras de administração nas universidades de Yale e Michigan, respectivamente. Esse processo consiste em enriquecer a descrição básica do trabalho do profissional, aprimorando e personalizando as respectivas atribuições, os deveres e as responsabilidades para compatibilizá-los com os interesses e valores pessoais. Uma preocupação natural é que as pessoas elaborem seus cargos sem que contribuam para as organizações. No intuito de enfrentar essa questão, Amy, Justin Berg e eu nos associamos a Jennifer Kurbowski e Brian Weil, que dirigem um laboratório de pessoas e inovações no Google. Em um estudo abrangente nos Estados Unidos e a Europa, escolhemos aleatoriamente funcionários do Google nas áreas de vendas, finanças, operações, contabilidade, marketing e recursos humanos para participar de um workshop sobre reformulação de cargos. Os profissionais desenvolveram um esquema de como gostariam de modificar suas tarefas, desenvolvendo uma visão mais ideal, embora ainda realista,
dos respectivos cargos, alinhada com seus interesses e valores. 6 semanas depois, em uma avaliação formal, os supervisores e colegas os consideraram bem mais felizes e eficazes. Muitos funcionários do Google encontraram maneiras de dedicar mais tempo às atribuições que achavam interessantes ou significativas. Alguns delegaram tarefas desagradáveis e outros personalizaram seus cargos para incorporar novos conhecimentos e habilidades que queriam desenvolver. No geral, eles passaram a encarar melhor seus cargos e se sentiram mais motivados a melhorar o próprio desempenho. Em alguns casos, esses benefícios duraram 6 meses. A reformulação de cargos perpassou os estilos de reciprocidade doadores, tomadores e compensadores. Todos se tornaram mais eficazes. Os doadores viram nesse processo uma oportunidade para expandir seu impacto, concebendo maneiras de agregar mais valor para o próximo e para a empresa, como ao orientar colegas mais jovens, criar produtos melhores para os clientes e aprimorar o treinamento de novos contratados. Os compensadores receberam de bom grado a chance de executar trabalhos mais significativos e interessantes e retribuíram trabalhando com mais afinco. Mesmo os tomadores reconheceram que, para acelerar a própria carreira, precisavam reformular os cargos de modo a beneficiar a empresa e a si mesmos. Para ajudar os funcionários na reformulação, Justin, Amy e Jane desenvolveram uma ferramenta que consiste em produzir um esboço do antes, de como o funcionário distribui seu tempo e energia, para, em seguida, desenvolver um diagrama do depois, de como gostaria de modificar o cargo. Ações de impacto número 4. Espalhe mensagens de solidariedade. Em muitas organizações, os doadores são ignorados. Para enfrentar esse problema, algumas empresas estão lançando programas de reconhecimento pelos colegas do intuito de identificar as doações que são raramente percebidas pelos líderes e gestores. Conforme um estudo de Mercer em 2001, cerca de 25% das grandes empresas tinham programas de reconhecimento pelos pares. Em 2006, essa proporção já aumentara para 35%, incluindo empresas famosas como Google, Southwest Airlines e Zappos. Uma abordagem fascinante chamada Love Machine foi desenvolvida na Linden Lab, empresa por trás do mundo virtual Second Life. Nos negócios de alta tecnologia, muitos funcionários tentam monopolizar o tempo e as informações como recursos pessoais em vez de compartilhá-los com os colegas. A Love Machine foi concebida para superar essa tendência, possibilitando que todos enviem mensagens de amor quando apreciam a ajuda recebida. As mensagens são visíveis para todos, reconhecendo e recompensando as doações e assim associando-as a status e reputação. Um participante as interpreta como uma maneira de conseguir que os viciados em tecnologia concorram entre si para ser considerado mais solidário. Elas ajudam a aumentar o reconhecimento pelas pessoas que fazem trabalhos não raro ignorados. Nosso pessoal de apoio, por exemplo, quase sempre é quem recebe mais mensagens de amor, diz Chris Colossi, ex-gerente da Linden. Ações de impacto número 5. Adote favores de 5 minutos. Quem participar de um encontro da 106 Miles talvez consiga ver Adam Rifkin em plena forma. Ele é o mestre dos favores de 5 minutos e você pode seguir um exemplo perguntando aos outros do que precisam e tentando ajudá-los ao menor custo pessoal possível. Os 2 favores preferidos de Rifkin são oferecer feedback honesto e apresentar pessoas.
Para começar a praticar, examine sua rede de relacionamentos na agenda. No LinkedIn, no Facebook, identifique duplas de pessoas que compartilhem pontos em comum e incomuns. Em seguida, escolha uma dupla por semana e as apresente uma à outra por e-mail. Rifkin também sugere a reconexão de laços latentes, não para receber algo, mas para oferecer ajuda. Uma vez por mês, procure alguém com quem você não fala há anos. Descubra no que a pessoa está trabalhando e pergunte se você pode ajudá-la de alguma maneira. Ações de impacto número 6. Pratique a comunicação não autoritária, mas converta-se em um agente. Sentir-se mais à vontade e tornar-se mais habilidoso na comunicação não autoritária exige uma mudança de hábitos. Falar menos e ouvir mais. Autopromover-se menos e aconselhar mais. Jim Kisley, sócio sênior da Deloitte, que já atuou como CEO, resolveu aprimorar esse estilo de comunicação. Adotou o objetivo de, nas reuniões, falar menos que 20% do tempo. Um de meus propósitos é ouvir. Quase sempre é possível exercer um impacto maior quando se sabe o que quer perguntar, em vez de o que dizer. Não aprendo nada quando falo, aprendo muito quando ouço, observou Kisley. Quando evoluiu as de resposta para perguntas, Kisley se surpreendeu ao passar a compreender com mais profundidade as necessidades alheias. Não se trata de algo natural em todo mundo, mas de um hábito a ser cultivado. E é possível formar esse hábito. Ao mesmo tempo, é importante garantir que a comunicação não autoritária não sacrifique a assertividade na hora de defender os interesses alheios e os interesses próprios. O Get Raised é um recurso gratuito que oferece conselhos a quem negocia aumento de salário. De acordo com o cofundador Matt Wallert, cerca da metade dos usuários homens consegue aumento, em comparação com 3/4 das usuárias mulheres. Ações de impacto número 7. Participe de uma comunidade de doadores. Entre na comunidade Free Cycle para conhecer outros doadores, para descobrir do que as pessoas precisam e para doar algo realmente útil. www.freecycle.org. Outra comunidade inspiradora é Service Space, www.servicespace.org, criada por Nipun Mehta, que promove uma série de iniciativas de doações. Com sede em Berkeley, na Califórnia, tem mais de 400 mil membros e envia mais de 50 milhões de e-mails por ano. Nipun criou uma plataforma para que os participantes aumentem seus quocientes de doações, a qual é dividida em 3 categorias: projetos de economia da doação, conteúdo inspirador e apoio ao voluntariado e a atividades sem fins lucrativos. Um dos projetos é o Karma Kitchen, programa de fornecimento de refeições em que o cardápio não contém preços. Quando chega a conta, nela se lê 0 e nada mais de 2 frases. Essa refeição foi presente de alguém que chegou antes. Para manter a corrente de doações, nós o convidamos a pagar a refeição de alguém que chegue depois. Outro projeto é o helpothers.org, que reúne histórias de pessoas que atuam como doadores. Faça algo anonimamente para alguém e deixe um cartão convidando o beneficiário a retribuir-o a um terceiro. Outra iniciativa impressionante é a Hope Mob, rotulada como lugar onde estranhos generosos se reúnem para oferecer esperança imediata a pessoas com necessidades urgentes em todo o mundo. www.hopemob.org. Para ideias sobre como organizar o próprio grupo com o objetivo de praticar boas ações ao acaso, veja as iniciativas em andamento em Extreme Kindness, no Canadá.
www.extremekindness.com, e em The Kindness Offensive, no Reino Unido, www.thekindnessoffensive.com. A Kindness Offensive é um grupo de pessoas que se esforçam para serem solidárias proativas, organizando algumas das mais importantes boas ações ao acaso da história humana. Já ofereceram um brinquedo para cada criança em um hospital de Londres, doaram 500 mil de panquecas, distribuíram toneladas de brindes em festivais, distribuíram suprimentos médicos e apoio doméstico para famílias carentes, promoveram chás beneficentes para pessoas idosas, conseguiram uma guitarra para um garoto de 10 anos e até ofereceram a um pai que queria surpreender a filha poltronas na primeira fila e visita aos bastidores do Circo de Moscou. Ações de impacto número 8. Lance um experimento de generosidade pessoal. Se preferir doar por conta própria, experimente o desafio Good de 30 dias. www.good.is/post/The Good 30 Day Challenge Become a Good Citizen. Em cada dia do mês, o Good sugere uma nova maneira de doar. Para mais exemplos de boas ações ao acaso, confira o experimento de generosidade de 30 dias de Sasha Ditcher. www.sashaditcher.wordpress.com. E o ano de práticas diárias de boas ações ao acaso de Ryan Garcia. www.e66randomacts.com. Ditcher, diretor de inovações da Acumen Fund, engajou-se em um experimento de generosidade com a duração de um mês, em que disse sim a todos os pedidos de ajuda que recebeu. Garcia, executivo de vendas da ZocDoc, pratica atos de generosidade diários ao acaso e mantém um blog sobre a experiência. Como vimos no capítulo 6, esses experimentos de generosidade tendem a ser mais gratificantes do ponto de vista psicológico quando o participante dedica ao programa de 2 a 11 horas semanais e o concentra em fatias maiores. Todas as boas ações em um único dia da semana em vez de uma por dia. Ações de impacto número 9. Ajude a financiar um projeto. Muita gente busca apoio financeiro para seus projetos. Em vários sites da crowdfunding, você pode encontrar pessoas em busca de ajuda para o desenvolvimento e lançamento de filmes, livros, videogames, músicas, peças, pinturas e outros produtos e serviços. No Kiva, www.kiva.org, é possível identificar oportunidades para conceder microempréstimos de $25 ou mais a empreendedores dos países em desenvolvimento. Ambos os sites lhe dão a chance de conhecer e de acompanhar o progresso dos beneficiários da ajuda. Ações de impacto número 10. Busque ajuda com mais frequência. Para quem quer que outras pessoas sejam doadoras, um dos passos mais fáceis é pedir. Quando se pede ajuda, nem sempre se impõe um ônus. Algumas pessoas são doadoras e, ao lhes fazer uma solicitação, você está criando oportunidade para que elas expressem seus valores e se sintam valorizadas. Ao pedir-lhes um favor de 5 minutos, você as onera relativamente pouco. Ao reconhecer a um compensador, você pode dar como certa a oportunidade de retribuir. Wayne e Sherry Baker observam que as pessoas podem, abre aspas, produzir a fagulha da reciprocidade ao fazer pedidos assim, como ao ajudar os outros. Ajude com generosidade sem pensar na retribuição, mas também peça com frequência, sempre que precisar. Fecha aspas, é o fim. Faço aqui minhas considerações finais, que todos esses 9 capítulos são de extrema importância quando entendemos o real significado de ser alterista. Por muitos e muitos anos,
foram nos apresentadas apenas egoísmo, altruísmo. Hoje nós temos essa terceira via, que é o alterismo. É você não pensar apenas no interesse próprio e nem sempre no interesse alheio. É você fazer a união dessas duas intenções. O pensamento, o cuidado, o carinho com o interesse próprio e também pensando que nós devemos desenvolver e contribuir para uma sociedade mais equânime, em que o interesse alheio também conta, é muito relevante, não apenas para o nosso desenvolvimento pessoal, mas para o desenvolvimento da humanidade num contexto geral. Que essas palavras lidas nesse audiobook possam te inspirar a continuar estudando, aprendendo, lendo, ouvindo e evoluindo nos caminhos do autoconhecimento. Namastê.